Olá, quarto ano, dando continuidade às nossas aulas. Hoje será na disciplina de Língua Portuguesa e também na disciplina de História. Vocês vão abrir na página de Língua Portuguesa, na página 57. E diz assim, exposição oral. Por meio desta atividade, você e um colega vão se reunir e juntos pesquisar um assunto relacionado aos astronautas e à vida no espaço. Feita a pesquisa, apresentem para a turma as principais informações obtidas. Vocês irão fazer uma pesquisa, ou seja, você aí na sua casa, não terá como se juntar com um colega. Você vai fazer uma pesquisa sobre os astronautas. Não é para copiar essa pesquisa. Depois que você fez a pesquisa, escolham e registrem um assunto relacionado a viagens espaciais. Então, vocês vão registrar aqui o assunto que vocês pesquisaram, certo? Aqui vocês vão colocar o assunto que vocês pesquisaram. Número 2. Pesquisem em revistas, jornais e sites informações importantes sobre assuntos. Anotem de forma resumida 3 informações. Vocês vão pesquisar 3 assuntos importantes sobre os astronautas. Por exemplo, vocês encontraram os astronautas foram ao espaço no ano de 2000. Aí, primeira informação. Aí depois você pegou outra informação. E depois outra informação. Depois que vocês pegaram essas 3 informações, utilizando elas, o que é que vocês vão fazer? Elaborar um texto em que essas 3 informações sejam apresentadas de maneira mais detalhada, com dados e exemplos, se possível. Então, depois que vocês pegaram essas 3 informações, vocês vão elaborar, vocês vão criar um texto da forma de vocês sobre essas informações que vocês obtiveram, certo? Elabore um cartaz identificando o assunto e trazendo um resumo das informações por meio de imagens, gráficos, tabelas ou ilustrações. Vocês também vão criar um cartaz. Acho que será mais fácil para vocês fazerem uma ilustração sobre o assunto, certo? Um cartaz ilustrativo sobre esse assunto que vocês vêm trazendo no texto de vocês. 5. Decida o que cada um vai falar. Como não será em grupo, vocês vão elaborar o texto e vão criar o cartaz. Lembrando que tem que ser bem caprichado, gente. Cartaz com desenhos pintados, com bordas, com cabeçalho. O texto tem que prestar atenção na questão das letras maiúsculas, dos parágrafos, do título, da quantidade de linhas, gente. Que também um texto ele não pode conter apenas 3 linhas. O texto de vocês deverá conter no mínimo 10 linhas, certo? Vocês são quarto ano e vocês são capazes de fazer. Então, caprichem no texto. Aqui está pedindo para que vocês façam a apresentação do texto e do cartaz que vocês elaboraram. Como não será possível, se vocês quiserem gravar o vídeo mostrando o que vocês descobriram, o que vocês fizeram no texto de vocês, façam, certo? É importante. Se não, tirem a foto do texto, do cartaz e mandem para mim, ok? Depois que você fez a pesquisa, fez o texto, o cartaz, vocês vão responder essas questões. Essa parte aqui vocês não irão fazer, certo? Participou da pesquisa das informações sobre o assunto escolhido, você vai marcar aqui todos os que vocês fizeram, que vocês realizaram. No início da exposição oral, cumprimentou os colegas e explicou a importância do assunto. Gente, realmente, essa parte aqui vocês também não irão marcar, porque essa parte aí era se vocês apresentassem em sala. Como vocês não irão apresentar, não precisa marcar. Vocês irão fazer apenas essa página. Voltando. Você vai buscar 3 informações sobre os astronautas. Utilizando essas 3 informações, vocês vão criar um texto. Depois que vocês criarem um texto, vocês vão fazer um cartaz explicativo mostrando alguns aspectos do seu texto e através de imagens, certo? Então, essa vai ser a atividade de vocês de hoje de língua portuguesa. Caprichem, façam com calma, não precisa pressa. Vocês têm a tarde inteira para fazer essa atividade, certo? Na disciplina de História, nós iremos iniciar na página 24, que fala sobre a importância dos rios. Nós já fizemos essa atividade aqui em cima, então nós vamos começar aqui na parte do texto, certo? As primeiras comunidades de agricultores se instalaram em regiões próximas às margens de grandes rios, na região da Mesopotâmia, do Egito,
da Índia e da China. No decorrer do tempo, esses e outros rios se tornaram fundamentais para a criação das primeiras cidades da história da humanidade. A vida em torno do Rio Nilo. Eu vou explicar para vocês. Só um minuto. E diz assim: os povos mesopotâmicos, indianos e chineses se desenvolveram perto de rios e com os egípcios não foi diferente. As margens do Rio Nilo, localizado no continente africano, foram fundamentais para esse povo, que vivia cercado pelo grande deserto do Saara. Além de fornecer água, o Nilo possibilitava o cultivo de alimentos, pois transbordava na época das cheias, e assim irrigava as margens, deixando-as férteis para o plantio. Nas épocas em que o rio estava baixo, os egípcios antigos plantavam trigo, papiro, que é uma planta usada para confeccionar papel e embarcações, algodão, figo, uva e alho, entre outros alimentos na margem. Aqui tem uma curiosidade. Para evitar a falta de água nas épocas em que o rio Nilo estava baixo, os egípcios construíram canais de irrigação. Na época das cheias, esses canais eram preenchidos pelas águas que enchiam os reservatórios. Na época da seca, os canais permaneciam cheios, pois eram fechados. Assim, uma grande quantidade de água ficava disponível para ser usada, principalmente nos períodos em que não chovia. Então, aí tem o deserto, tem a imagem, descreve cada um. O deserto, as plantações, os canais de irrigação, aqui tem os reservatórios de água, certo? Aqui o Rio Nilo, como vocês podem observar. Por que os rios foram importantes para o desenvolvimento da agricultura e a formação das primeiras cidades? Então, vocês vão voltar lá nos textos e vão ver essa questão. Por que os rios foram importantes para o desenvolvimento da agricultura e a formação das primeiras cidades? Número 2. Cite o nome de um dos rios da região onde você mora. Então, você vai colocar o nome de um dos rios da região onde a gente mora, certo? Vocês poderão colocar o Rio Capibaribe. Número 3. Marque com X o nome dos elementos que existem em torno desse rio. Então, vocês vão marcar um X, é o nome do que existe em torno desse rio. Vegetação, moradias, indústrias. Faça um desenho ou cole uma imagem do rio pesquisado. Se vocês não tiverem como colar a imagem, vocês podem pesquisar na internet como ele é e fazer o desenho aqui da forma de vocês, certo? Pesquise imagens antigas do rio pesquisado e verifique se permanece como era antigamente. Escreva o que você observou nessa comparação. Então, o rio que vocês pesquisaram aqui, ou que vocês desenharam, vocês vão pesquisar como ele era antigamente e vão dizer se ele mudou ou se ele permanece do mesmo jeito. A partir das observações que vocês fizeram, vocês vão fazer registros aqui, certo? Qual é a atual situação dos rios de sua região? Então, você vai fazer uma pesquisa também, certo? Sobre isso. O uso da terra no Brasil. Desde o início da história da humanidade, as pessoas utilizam os recursos naturais, como a água e o solo, e modificam a natureza. Criam canais de irrigação, lagos artificiais, estradas, pontes, áreas de pastos e etc. Com o objetivo de adaptar um meio natural para atender às necessidades humanas, de habitação, transporte e alimentação, por exemplo. Então, o nosso planeta, ou as cidades, os estados, eles estão em constantes transformações. Cada vez mais o ser humano, ele transforma o ambiente em que vive para melhorar sua condição de vida. Mas, muitas vezes, ele, além de melhorar sua condição de vida, ele também está prejudicando o meio ambiente. O território brasileiro até 1500. O espaço natural brasileiro passou por muitas transformações no decorrer do tempo. A ocupação da terra no território que hoje chamamos de Brasil ocorreu há 3.000 anos. Naquela época, alguns povos, entre eles os
Marajoara iniciaram plantações de milho, mandioca, algodão, amendoim, coquinhos, jatobás e maracujá. Situados na ilha do Marajó, pertencente ao estado do Pará, na atualidade, esses indígenas moravam às margens dos rios e de um lago, chamado Arari. No território, eles formaram montes elevados de terra, conhecidos como tesos, para proteger suas moradias e plantações das inundações dos rios. A cultura marajoara tornou-se bastante conhecida, principalmente por sua cerâmica. Coivara. Até 1500, o território brasileiro era habitado apenas por indígenas. Vários eram agricultores e precisavam de solo e água dos rios para conseguir plantar e se alimentar. Às vezes, algumas tribos se deslocavam pelo território em busca de lugares melhores para a sobrevivência. Quando encontravam o espaço desejado, queimavam a mata local para construir suas habitações. As cinzas resultantes da queimada eram usadas para adubar o solo, iniciando-se assim o plantio de alimentos. Essa técnica de limpeza do solo, com queima de vegetação e uso de cinza, é chamada de coivara, ainda praticada na atualidade. Então, até hoje, a exploração do pau-brasil. A partir de 1500, com a chegada dos portugueses ao território brasileiro, as florestas começaram a ser derrubadas com mais frequência. Inicialmente, eles retiravam o pau-brasil para comercializar na Europa, porque do pau-brasil era retirada uma tinta vermelha que eles usavam para tingir os tecidos lá. Nos primeiros anos dos portugueses, em terras brasileiras, grandes quantidades de árvores pau-brasil foram cortadas e enviadas à Europa para serem comercializadas. O pau-brasil é uma árvore nativa da Mata Atlântica, área que foi muito desmatada no decorrer do tempo. Inúmeras árvores também foram cortadas para a construção de moradias e produção de móveis. Aí agora tem a atividade. Marque com um X a alternativa correta. Só tem uma, certo? A construção de estradas, pontes, pastos e lagos artificiais não modificou a natureza. E a outra é, as pessoas alteram o meio natural para adaptá-lo às próprias necessidades de moradia, transporte e alimentação. Então, vocês vão marcar a alternativa que vocês consideram que é correta, certo? Escreva exemplos de modificações que os seres humanos realizam na natureza para atender às seguintes necessidades. Você vai escrever algumas modificações que o ser humano realiza na natureza para a alimentação. Por exemplo, tirar florestas nativas para fazer plantações de tomate. No transporte, também derrubar florestas para construir estradas, rodovias. Na moradia, também derruba florestas ou locais que são preservados para construir suas moradias, suas casas. De que forma os portugueses iniciaram o desmatamento da Mata Atlântica? Eles iniciaram quando eles começaram a tirar que árvore, gente? Lá no outro texto tem falando sobre isso, certo? Leia esta imagem. Vocês vão observar com bastante atenção essa imagem. Vão analisar, vão ler aqui abaixo de onde é, vão ler a legenda, certo? Para que vocês possam entender melhor. Número 1. Que fator modificou a vegetação do Morro dos Prazeres de acordo com a imagem? O que foi que modificou aqui? Antes aí, era uma vegetação. Teve que tirar a vegetação para fazer o quê? Então, o que foi que modificou? Número 2. Faça uma pesquisa para descobrir se há vegetação nativa, como matas ou florestas, na região onde você mora. Se ainda houver vegetação nativa, verifique se a vegetação foi preservada ou modificada. Se tiver sido modificada, verifique se essas mudanças foram positivas ou negativas, certo? Então, vocês vão fazer uma pesquisa para saber se ainda tem florestas nativas na nossa região, certo? E se existir, qual é esse tipo de vegetação e se ela foi modificada e qual o motivo por ela ser modificada, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais.